No dia 31 de outubro de 2002, quinta-feira, às 4 da manhã, a polícia recebe um chamado para a rua Zacaria de Góes, número 232. No chamado, uma moça fala que chegou em casa e percebeu que a sua casa poderia ter sido invadida. Então, quem se dirige até a cena é o policial Alexandre Boto. Chegando lá, ele encontra uma menina, a Suzane, e um garoto, o Andréas. Eles relatam então novamente a mesma história para o policial, de que chegaram em casa e perceberam que ela poderia ter sido invadida e que tinha uma quantia lá que poderia ter sido levada em dólares, euros e reais. O Alexandre então decide entrar na casa para ver qual que era a situação. Ele vai fazendo uma varredura ali pela casa até que ele sobe no segundo andar e, chegando no quarto do casal, ele encontra os pais da Suzane e do Andréas já sem vida. Então ele volta para fora da casa e nesse caminho ele vem apreensivo pensando como que ele vai dar essa notícia para os filhos. Quando ele chega lá fora, ele encontra um colega dele, um outro policial, que fala que o namorado da menina, da Suzane, um menino chamado Daniel, tinha chegado ali na cena. Então ele fica um pouco aliviado e cria uma estratégia, onde ele pensa em contar primeiro para o Daniel, para que o Daniel dê a notícia para a Suzane e para o Andréas, porque ele imagina que se eles receberem a notícia de uma pessoa que eles têm intimidade e confiança, a reação pode ser um pouco melhor. O Alexandre então chama o Daniel e dá a notícia para ele. A reação do Daniel é que ele se mostra ali um pouco surpreso e aí ele pergunta para o policial se ele sabe se alguma coisa foi levada da casa. E aí o policial acha meio estranho, mas fala para ele que eles não verificaram nada, se alguma coisa tinha sido levada. O Alexandre então fica observando o Daniel ir até o grupo e ele segue um pouco apreensivo, porque é comum que as pessoas, quando recebam uma notícia desse porte, gritem, chorem, se desesperem, tentem ir até as vítimas. Então ele estava ali meio pronto para auxiliar nessas reações. Então ele fica ali meio de longe observando, aí ele vê que o Daniel se aproxima da Suzane e do Andréas, os três abaixam a cabeça e ele já se prepara ali para a reação que eles iam ter. Só que não acontece nenhuma reação. Ele não escuta nenhum choro, nenhum grito, nenhuma reação desesperada. A situação fica ali meio parada. Então ele fala, bom, eles devem ter entrado em estado de choque, que é um estado onde a pessoa não consegue reagir. A notícia é tão forte que é meio que como se o cérebro apagasse assim para qualquer reação. Então ele imagina que os filhos estejam nesse estado de choque. E aí ele vai se aproximando do grupo para dar ali um apoio e ver como é que eles estavam. Só que quando ele chega perto do grupo, a Suzane vira para ele e fala: "O que é que a gente faz agora?" Uma pergunta de ordem prática, que é um raciocínio impossível para alguém que está em choque. Ou seja, não tinha estado de choque, não tinha choro, grito, nem nenhum estado de desespero. Na mesma hora, o Alexandre já acha tudo isso muito estranho, ele isola a cena e chama reforço. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. No vídeo de hoje eu vou contar toda a história da família Richthofen. Antes de mais nada, eu não posso deixar de agradecer a todos os novos inscritos aqui no canal e a todo mundo que está acompanhando o canal desde o início. Entre muitos altos e baixos por aqui, a gente finalmente está conseguindo manter uma regularidade nos vídeos. Sai vídeo toda semana. E apesar de que a gente ainda seja em poucos, eu tô vendo a interação de todo mundo aqui, todo mundo deixando like, muita gente comentando, dando a sua opinião sobre os casos. Isso é muito legal. Até pouco tempo atrás, os únicos comentários eram só da minha mãe mesmo. Então eu tô, assim, realmente muito feliz que tem gente nova interagindo por aqui. E se você chegou no canal por esse vídeo, já se inscreve. Todo mundo que tá aqui já deixa o like e pode compartilhar esse vídeo com alguém. Nos siga também nas nossas outras redes sociais, porque eu também posto vídeo por lá. Com tanta gente aqui no canal apoiando e eu vendo o canal crescer, eu fico ainda mais empolgada para fazer casos ainda mais completos para vocês. Então, esse caso vai ser dividido em duas partes.
para os vídeos ficarem mais explicados e com mais conteúdo. Os 2 vídeos vão ser inspirados especialmente nesses 2 livros. O primeiro é o Quinto Mandamento, da Ilana Kazoy, e o segundo é o Suzane, Assassina e Manipuladora, do Ulysses Campbell. Esses 2 livros me ajudaram muito na minha pesquisa e também para trazer mais curiosidades e engrandecer o conteúdo aqui dos 2 vídeos. Aqui na primeira parte, a gente vai conversar sobre como tudo começou desde o início, o crime em si e a prisão dos autores. E já na segunda parte a gente vai falar no pós-prisão e na vida deles na cadeia, como que foi o julgamento e como que eles estão vivendo até hoje. Dito isso, bora pro vídeo porque tem muita história para contar. Suzane Louise von Richthofen nasceu em 1983. Ela era filha do alemão Manfred Albert von Richthofen, que era um engenheiro renomado de São Paulo. Ele foi diretor de engenharia da Dersa, que foi responsável pela construção do Rodoanel. E a sua mãe era Marisia von Richthofen, uma brasileira e uma psiquiatra renomada na sua área. Ela também tinha um irmão 4 anos mais novo, o Andreas von Richthofen. A família mantinha hábitos ali bem alemães quando se tratava da disciplina dos filhos. Eles tinham disciplina para tudo, horário para tudo, eram muito incentivados aos estudos e também tinham uma característica pouco afetuosa. Eles não trocavam muito carinho, muito abraço, que são fatores um pouco mais comuns na cultura brasileira. Então a família von Richthofen seguia bastante essa cultura alemã de disciplina e frieza. A história começa em 1999, quando o Andreas ganha de aniversário um aeromodelo. Ele passa a se interessar muito por esse esporte depois que ele ganhou esse presente, e então ele vai junto com os pais no Parque Ibirapuera, que era um local de encontro de pessoas que curtiam o aeromodelismo. Lá, a família busca se integrar um pouco mais nesse esporte, conhecer mais, mas também procurar um professor para dar aulas de aeromodelismo para o Andreas. E é assim que eles conhecem o Daniel Cravinhos. O Daniel Cravinhos tinha sido um atleta de aeromodelismo e ele era extremamente talentoso. Ele construía aeromodelos, montava os aeromodelos dos seus alunos e também dava aulas lá. Ele tinha até participado de alguns mundiais e tinha tido um rendimento super bom ali no esporte. No momento atual ele tinha um ateliê, como eu falei, para construir e montar esses aeromodelos e também dava aulas para alunos no Ibirapuera. Então a família Richthofen faz contato com o Daniel nesse dia e contrata ele para ser o professor do Andrés. Voltando para casa, como a Suzane era a irmã mais velha do Andrés e os pais eram muito ocupados, eles incumbem a ela essa tarefa de tudo que envolvesse o aeromodelismo, ela ter que levar o Andrés. Então, se ele fosse praticar, se ele tivesse aula, se ele fosse participar de alguma competição, era a Suzane quem tinha que levar o Andrés. Ela ficou um pouco contrariada assim no início, não estava querendo muito participar, mas como era uma ordem dos pais, ela acaba cumprindo e começa a frequentar esse meio junto com o Andrés. Assim, ela conhece também o Daniel Cravinhos. Eles acabam se apaixonando e engatam um namoro. Então a relação do Daniel com a família acaba evoluindo, ele vira, além de professor do Andrés, o namorado da Suzane, mas também ele fortalece a relação que ele tinha com o irmão mais novo dela. Ele acaba se tornando uma espécie de irmão mais velho para o Andrés, um exemplo mesmo, eles viram melhores amigos. No início, o relacionamento da Suzane com o Daniel era apoiado pelas duas famílias. Tanto os Cravinhos como os Richthofen apoiaram o namoro dos dois. Mas um ano após o namoro, o Manfred e a Marisia começaram a ficar incomodados, porque eles imaginavam que ao longo do tempo ia ser um namoro ali adolescente e que passado o tempo eles iam acabar se separando, só que isso não aconteceu, eles estavam cada vez mais firmes ali no relacionamento. A rigidez também que existia na casa dos Richthofen não existia na casa dos Cravinhos. Eles eram bem mais acolhedores. Então a Suzane foi meio que apresentada a um novo mundo que ela não conhecia. O Andrés também, pela proximidade ali com o Daniel. Então esse relacionamento foi só crescendo. O Manfred e a Marisia não gostaram nada disso e então eles proíbem a filha de namorar o Daniel. E pedem que ela termine o relacionamento, porque ela já estava ali afrouxando um pouco e não seguindo muito as regras que os pais estavam determinando para ela. Já os Cravinhos seguem apoiando o relacionamento dos dois.
Então a Suzane finge que terminou o relacionamento e o Daniel e ela continuam namorando, só que escondido dos pais nesse momento. Eles também começam a usar algumas drogas e apresentam isso pro Andrés também. Então os três faziam uso juntos. Uma das alegações ali do casal Richthofen era que o nível social da Suzane e do Daniel não era o mesmo, que eles tinham permitido no início porque eles acharam que isso ia acabar logo, mas que vendo que o negócio estava indo mais longe do que eles imaginaram, eles resolveram intervir. Após um tempo, a Marísia começa a suspeitar das saídas frequentes da Suzane. Num desses dias, ela segue a filha e descobre que a Suzane não tinha terminado o namoro coisa nenhuma e que continuava se encontrando com o Daniel. Quando a Suzane chega em casa, tem uma briga generalizada ali da Marísia e do Manfred com a Suzane, porque eles se sentiram traídos pela filha ter mentido. A Suzane, por outro lado, estava experimentando um lado da vida que ela nunca tinha tido contato, então ela queria continuar namorando com o Daniel, e aí gera um embate ali familiar, e a briga foi tão feia que em um determinado momento o Manfred chega a dar um tapa no rosto da Suzane. Diante então dessa situação que a Suzane estava enfrentando em casa, ela procura o Daniel para pedir que eles deem um tempo para as coisas se acalmarem na casa dela. Então ela estava pedindo para o Daniel não que eles terminassem o namoro, mas que eles parassem de se encontrar por um tempo. O Daniel fica louco, ele era muito emocional, então ele não aceita essa ideia da Suzane e eles dois, meio que juntos, começam a chegar à conclusão de que eles só iam conseguir ter o namoro que eles queriam e também usufruir do mesmo padrão de vida que eles estavam usufruindo se o Manfred e a Marisa não existissem. Nesse momento, eles estavam a um passo de iniciar o plano de assassinato do casal Richthofen. Nesse meio tempo dessa turbulência ali, os pais acreditam que então definitivamente a Suzane terminou o namoro com o Daniel, mas eles ainda estavam juntos, e eles decidem fazer uma viagem para a Europa. Eles ficam mais ou menos um mês fora, e nesse meio tempo, a Suzane e o Andrés ficam sozinhos em casa e o Daniel praticamente se muda para a casa deles. Então ali eles viveram uma espécie de lua de mel, a Suzane com o Daniel, porque eles estavam usufruindo do dinheiro dos pais e de todo o conforto dos pais da Suzane, mas não tinham eles ali presentes. E aquela fantasia do crime de assassinato que eles estavam querendo cometer ficava ainda mais forte. Após um período, quase como se fosse uma ideia de dois, eles começam de fato a arquitetar o plano. No plano inicial que eles estavam criando, a Suzane e o Daniel matariam os pais dela juntos. Mas aí aconteceu uma coisa inesperada, entre aspas. A Marisa descobre uma traição do Manfred e aí ela fica muito abalada com isso e confidencia isso para a filha. Então ela conta para a Suzane que ela descobriu que o Manfred estava traindo ela chora, ela se abre, enfim, eles têm um momento ali de muita emoção entre as duas, e era uma coisa que pouco acontecia na relação ali de mãe e filha. Então a Suzane chega para o Daniel e fala que ela teve esse momento, que foi um momento de muita emoção que ela teve com a mãe, que ela estava fortalecendo ali o vínculo com a mãe e que ela estava desistindo de fazer o plano do assassinato. Só que o Daniel não se convence dessa ideia, fala para Suzane que ele não vai desistir do plano, que não tem essa mais, eles já estavam muito fixados em fazer aquele plano contra os pais dela. Aí a Suzane fala para ele que então tá, tudo bem, ela ia topar fazer o plano, só que ela então não ia mais participar, ela não ia mais assassinar ninguém. E aí então o Daniel topa. Para poder continuar com o plano, ele topa essa condição que a Suzane colocou de ela não participar mais. Eu, particularmente, acho muito suspeito que a Suzane tenha, de fato, se sensibilizado muito ali com a relação com a mãe e com tudo que ela tinha vivenciado com a mãe ali por causa da suposta traição do pai. Para mim, isso soa mais como uma artimanha ali de manipulação para ela conseguir convencer o Daniel de ela não participar mais e não sujar as mãos, mas ainda assim conseguir o objetivo que ela tinha, que era viver a vida com o Daniel sem os pais. Então, nesse momento da história, entra o terceiro personagem, o Christian Cravinhos, o irmão do Daniel. O Daniel, então, convida o Christian para entrar no plano que ele estava fazendo com a Suzane de assassinato,
Mas o Christian tem um lapso ali de lucidez momentânea e fala pra ele que não vai participar, que eles não eram assassinos, que eles não iam saber o que fazer, como agir, que provavelmente eles iam ser pegos e que se o Daniel continuasse com essa história, ele ia contar para os pais dele tudo o que ele estava planejando. Então o Daniel, com medo, né, de ser pego e dos pais acabarem descobrindo, ele concorda que não vai mais colocar o plano em prática. Agora é a vez do Daniel chegar para Suzane e falar que ele queria desistir do plano. Porque aconteceu tudo aquilo ali, o Christian não topou e que ele não ia ter como fazer tudo sozinho. E aí a Suzane dá mais uma cartada que demonstra muito a personalidade manipuladora dela. Ela fala pro Daniel que ela era abusada pelo Manfred desde os 9 anos de idade. Isso é uma coisa que ela levantou ali com o Daniel, mas que nunca foi comprovada. Inclusive, no julgamento dela, ela nem apresentou essa teoria como uma teoria de defesa. Então, é muito pouco provável que, de fato, o pai abusasse dela. Mas ela fala ali pro Daniel e, como eu falei antes, ele era muito emocional, muito explosivo, muito emotivo. E quando ele descobre isso, ele surta. Ele fica com muita raiva do Manfred, ele quebra todo o estúdio dele de aeromodelismo que ele tinha e no calor ali da raiva ele decide que ele vai fazer o plano mesmo sozinho. A partir disso e vendo ali o surto que o irmão estava dando, o Christian percebe que o Daniel não ia conseguir executar o plano sozinho e que ele ia fazer de qualquer jeito e aí então ele decide participar. E aí o Christian fala pro Daniel: "Eu vou entrar nessa com você. Mas a gente vai ser pego. A gente vai afundar no barco juntos, mas eu vou com você mesmo assim, porque eu te amo." Eles decidem então colocar o plano em prática no dia 30 de outubro de 2002, nas vésperas do aniversário da Suzane, que seria no dia 3 de novembro. Eles então, como uma forma de tirar o Andrés de casa, combinam com ele de pegar ele de madrugada, quando os pais já estivessem dormindo, e levar ele até uma lan house. Era muito comum naquela época que as pessoas se reunissem nas lan houses, até mesmo de madrugada, para ficar jogando jogos online. E essas escapadas do Andrés de noite, com a ajuda do Daniel e da Suzane, não eram incomuns, eles já faziam isso já há algum tempo. Então eles combinam de levar o Andrés até uma lan house e falam que depois eles dois vão ir para um hotel para comemorar o aniversário da Suzane, que seria daqui a alguns dias. E aí o que acontece é que eles realmente deixam o Andrés nessa lan house, mas ao invés de ir para o motel, eles vão até a casa do Christian, pegam o Christian e se dirigem para a mansão para executar o assassinato. Então estão os três no carro com as armas do crime, que foram armas que o próprio Daniel construiu. Ele era muito bom com essas coisas manuais, então ele construiu essas armas. Segundo o Christian, é o Daniel que tá guiando, né, que tá no volante. Só que ele começa a ficar muito desesperado, começa a ficar muito ansioso, então eles param o carro, fumam os três ali para se acalmar e aí eles trocam de lugar. A Suzane é quem dirige o carro até a própria casa dela. O Christian conta que ele novamente tentou fazer os dois desistirem do plano, só que, segundo ele, a Suzane mandou ele calar a boca e eles se dirigem então para a mansão. Assim que eles chegam na garagem, então, eles entram com o próprio controle que a Suzane tinha, estacionam o carro na garagem e aí eles pegam essas armas aí que o Daniel tinha construído, que era como se fosse uma mão francesa de prateleira mesmo, que ele tinha colocado uma espécie de madeira dentro para ela ficar um pouco mais pesada. Eles também colocam luvas e meia calça na cabeça, que eles tinham visto na série CSI, para eles não deixarem impressões digitais pela casa. A própria Suzane, inclusive, que morava nessa casa, ela colocou uma luva na mão esquerda, porque ela era canhota, para ela não deixar nenhuma impressão digital na própria casa que ela morava. Então isso não faz o menor sentido, mas eles tinham assistido nessa série e eles montaram o crime meio que baseado nos episódios dessa série. Segundo, novamente, o relato do Christian, ele conta que ele foi entrando na casa e tentando pisar, assim, pesado no chão para fazer barulho e ver se o casal se acordava, mas que, novamente, a Suzane advertiu ele. Então, eles não sabiam se o casal tinha acordado ou não. A Suzane sobe até o andar de cima para ver se os pais dela continuavam dormindo para os dois poderem subir. Ela percebe que os dois ainda estão em sono profundo e ela desce as escadas e dá o ok para os meninos subirem.
Então o Daniel vai pro lado do Manfred, porque ele tava com muita raiva, porque ele acreditava lá que o Manfred abusava da Suzane. E o Christian, então, fica decidido que vai assassinar a Marisa. Eles se posicionam, então, do lado da cama, o Daniel do lado do Manfred e o Christian do lado da Marisa, e iniciam as pauladas simultaneamente. O Daniel estava tão irado que ele desferiu golpes muito mais fortes do que o Christian, e o Manfred não teve, assim, chance alguma de se defender e ele morreu imediatamente. Já a Marisa sofreu um pouco mais nesse processo. O Christian desferiu muitos golpes nela e há alguns indícios de uma possível tentativa de defesa, mas que não teve efeito algum. E ela também acabou morrendo. Após algum tempo, iniciou uma reação natural do corpo após um traumatismo como aquele, que eu não sabia que isso acontecia, eu descobri pesquisando o caso e que os assassinos descobriram na noite do crime. Como houve lesão na base do crânio, a nasofaringe, que é uma região que fica atrás do nariz e acima do palato mole, ficou obstruída. Essa região serve para levar o ar das narinas até a garganta, levando oxigênio até a traqueia e os brônquios nos pulmões. Como essa região estava entupida, o casal começou a emitir um som, como se fosse uma espécie de ronco muito alto, o que levou os assassinos em desespero. Então o Daniel pede que a Suzane leve uma jarra de água para eles. Eles jogam água no rosto das vítimas esperando que esse som cesse. E então finalmente o som do Manfred cessou, mas o da Marisa continuou. Eles então pegam uma toalha e colocam na boca da Marisa para que ela pare de emitir o som. E então, finalmente, o som cessa. Eles então têm ali um certo lapso de culpa, especialmente o Daniel. Então ele pega uma toalha, limpa o rosto do Manfred, se ajoelha, pede desculpa pro Manfred e depois eles decidem cobrir o rosto da vítima com a toalha. Eles também pedem que a Suzane deixe ali para eles sacos plásticos e eles também cobrem o rosto da Marisa com o saco plástico. Com o assassinato executado, eles partem para a segunda parte do plano, que era forjar uma cena de assalto. Eles abriram um fundo falso num armário onde estava um cofre e eles digitaram a senha que a Suzane sabia do cofre e dentro desse cofre tinha algumas joias e uma arma. Eles deixaram então a arma no chão do lado da cama do Manfred e também espalharam algumas joias pelo quarto. Eles também levaram algumas joias com eles. Então eles partem para o escritório, que era onde a família von Richthofen guardava uma pasta com algumas quantias de dinheiro. Eram 8 mil reais, 5 mil dólares e 1.000 euros dentro dessa pasta, que também tinha um segredo em números. A Suzane sabia o segredo e ela chega a abrir a pasta com os números, só que eles se dão conta que isso podia deixar alguma pista, e aí eles pegam uma faca e cortam essa pasta. Eles fazem mais alguma bagunça ali no escritório também, e aí deixam a pasta com o corte inclusive virado para baixo, e levam essa quantidade de dinheiro que fica para o Christian e mais algumas joias. Então tudo de bens ali que foi levado da cena ficou para o Christian. Após terminarem tudo ali, a Suzane e o Daniel vão de carro até a casa do Christian para deixar ele em casa. No meio do caminho, eles descartam as armas do crime e as roupas numa lixeira, e essas armas do crime nunca mais foram encontradas. E após isso, eles partem os dois para um motel, onde o Daniel fala que eles tiveram relações naquela noite, mas a Suzane nega. Às 3 da manhã, o Andreas liga para o casal para eles irem buscar ele na lan house. Então o casal paga o motel e o Daniel pede uma nota do motel para servir como álibi para a noite do crime. A funcionária até se assusta com o pedido, afinal quem é que pede nota no motel, mas ela cede a nota. O casal então busca o Andreas na lan house, eles deixam o Daniel em casa e seguem então só a Suzane e o Andreas para a mansão. E aí então chegando, a Suzane finge se assustar ali com a porta aberta e a cena de roubo, e acontece toda aquela história da ligação para a polícia que eu contei no início do vídeo. Então, com a cena isolada, começa o trabalho da perícia. A primeira teoria era de um possível assassinato seguido de um suicídio por causa daquela arma que estava do lado do Manfred ali na cama. Mas, quando eles examinam os corpos, eles veem que não tem nenhum ferimento de bala e essa teoria já é descartada. Então, eles partem para a teoria de que foi um assalto. Só que assim, a casa estava muito bem arrumada, os peritos e as pessoas que trabalharam nesse caso, inclusive, falam que parece que ninguém morava lá de
tão organizadinha que era a casa, estava tudo no seu lugar, exceto no quarto e no escritório. Então eram apenas 2 cômodos revirados. O que não faria sentido num assalto, onde os ladrões provavelmente vasculhariam a casa inteira e também levariam vários outros objetos bem valiosos que acabaram ficando ali na casa. Também tinha a questão de um cofre, né, que era super bem escondido e estava aberto, então os peritos começaram a suspeitar que quem cometeu aquele crime conhecia muito bem a família. Eles também destacam o fato de a casa não ter sinal de arrombamento e da arma do Manfred ter ficado ali na cena do crime. Os peritos falam que se fosse um bandido profissional, ele jamais ia perder a oportunidade de levar uma arma novinha em excelente funcionamento. Outro ponto que chama a atenção da perícia são alguns objetos, como os sacos de lixo e a jarra de água que foram encontradas ali no bidê do quarto do casal. Os peritos explicam que, por exemplo, se eu ou você tivéssemos que procurar um item numa casa onde a gente não conhece, a gente provavelmente ia ter que vasculhar a casa inteira, ia abrir um monte de porta, ia remexer num monte de armário até a gente achar o item que a gente queria. Mas como eu falei antes, nada estava revirado, estava tudo no seu lugar. Ou seja, quem pegou os sacos de lixo ou quem pegou a jarra, por exemplo, sabiam exatamente onde esses objetos eram guardados. Então, quem pegou esses objetos conhecia intimamente a casa. Então a polícia começa a investigar ali as pessoas mais próximas. Interrogada, a Suzane conta que ela acredita que quem cometeu o crime foi ou a atual empregada da casa ou uma ex-empregada que saiu meio brigada ali com a Marise. Mais investigadas, ambas tinham um álibi e nada apontava para que elas tivessem cometido assassinato. Na sexta-feira, dia 1º de novembro de 2002, acontece o enterro do casal Richthofen. Lá se reuniram vários familiares, os filhos e muita gente da imprensa que já estava começando a cobrir esse caso. No dia seguinte, no dia 2 de novembro de 2002, que seria o dia de finados, a Suzane dá uma festa na piscina na casa. Como eu falei anteriormente, a Suzane faria aniversário no dia 3, então ela dá essa festa para comemorar os 19 anos. E é uma festa ali, festa na piscina, regada a muita droga e bebida também. Os policiais vão até a casa porque eles querem recuperar uma cabeceira da cama. Eles notaram na perícia que ficou algumas marcas da arma do crime que eles ainda não tinham conseguido encontrar nessa cabeceira. Então eles queriam levar essa cabeceira da cama. Por isso eles vão até a casa e aí a Suzane recebe eles fumando cigarro, super feliz, com roupa de piscina mesmo, de biquíni, e ela tava super bem, assim, super feliz ali na festa. Os policiais já acham aquilo tudo muito estranho, mas eles pedem, né, pra Suzane acompanhar eles até o quarto para eles poderem pegar a cabeceira da cama. Os policiais contam que ela foi, assim, fumando e guiando eles como se ela fosse uma guia turística, sabe? Ah, aqui é o quarto onde meus pais foram assassinados, aqui é não sei o quê, e ela falava tudo isso naturalmente, assim, ela não ficava tensa, ela não ficava triste, ela tava, tipo, normal. Os policiais, então, notam que a cena do crime ali tá super limpa e eles questionam a Suzane, e ela fala que sim, que ela mandou a empregada já limpar a cena do crime, porque estavam trazendo lembranças ruins ali pra ela, então a cena já tava toda limpa. E aí os policiais pegam a cabeceira da cama e vão embora com a sensação ainda mais latente de que tem algo muito estranho ali e de que possivelmente há um envolvimento da Suzane no crime. Mas como teorias não condenam ninguém, os policiais seguem buscando evidências do que aconteceu. Durante os interrogatórios, o Daniel e a Suzane têm histórias muito parecidas sobre o que aconteceu naquela noite. Eles contam exatamente a mesma coisa sobre o que fizeram naquela noite quando eles estão falando de fatos grandes, mas é no detalhe das histórias que as versões deles começam a não bater mais. Os investigadores perguntam esses detalhes meio irrelevantes, como uma ordem cronológica de alguma coisa, se eles tiveram alguma relação íntima no motel, e aí um fala uma coisa e outro fala outra. Sempre que eles são perguntados sobre esses detalhes, que são irrelevantes, mas que qualquer um lembraria, as histórias deles não coincidem. Outra coisa que chamou muito a atenção dos investigadores é que quando a gente vai narrar qualquer história, é bem comum que a gente comece numa narrativa linear, aí a gente lembra de um fato que a gente esqueceu de falar antes, aí a gente volta, conta esse fato, pula lá pra frente,
vai fazendo adendos para conseguir contextualizar melhor a história. Então, quando uma história ela é verídica, ela tem todos esses fatores. É muito raro que essa história seja cronologicamente bem certinha, com todos os fatos, cada um no seu lugar. Esse vai e volta são coisas bem comuns numa narrativa verdadeira. E os policiais identificavam isso quando estavam interrogando o Andréas. Então, em alguns momentos ele contava um detalhe, ele retornava, contava outro, ia de volta para o ponto, enfim. Parecia tudo verdade, aquela história que ele estava contando. Já os depoimentos da Suzane e do Daniel, os fatos eles eram bem colocadinhos numa ordem muito parecida. Eles contavam os acontecimentos numa ordem aparentemente combinada. E então chega o ponto final que acaba levando à confissão dos autores, a compra da moto pelo Christian. Dias depois, então, o Christian pede para um amigo que morava no mesmo prédio que ele, o Jorge Mark, ir com ele comprar uma moto. Ele fala que estava guardando já há algum tempo uns dólares e que ele tinha visto que esse era o melhor momento para gastar esses dólares. Só que ele explica para o amigo que ele tinha algumas dívidas com o banco e que ele também estava envolvido ali numas tretas com uma ex-namorada dele, que inclusive tinha um filho dele que ele nunca assumiu, então provavelmente essa mulher estava em busca de pensão, né? Que era o mínimo ele pagar, ele não pagou nada, então ele estava com o nome meio sujo e ele pediu pro Jorge então emprestar o nome, como se diz aí no dito popular, para ele poder retirar essa moto. Então eles escolhem essa loja na Rime Motos e o Christian vai até lá junto com o Jorge. Ele escolhe então essa moto e ele paga 3.600 dólares, que naquela época equivalia a mais ou menos uns 12 mil reais. Ele paga essa moto com 36 notas de 100 dólares. Sim, ele pagou a moto com o dinheiro que havia sumido da casa no assassinato que o Brasil inteiro estava comentando. Então é claro que não demorou muito para o dono da loja se ligar que tinha alguma conexão ali com o dinheiro que ele tinha recebido do Christian e com aquele assassinato, e aí então ele liga para a polícia. A polícia, que já estava desconfiada do comportamento da filha dos Richthofen, acaba tendo ainda mais certeza de que tem algum envolvimento dos três ali no assassinato. Então eles chamam novamente o Christian, o Daniel e a Suzane para um novo depoimento, dessa vez simultaneamente, cada um numa sala. A polícia então passa a interrogar especialmente o Christian a respeito da compra dessa moto. E ele fala que ele conseguiu os dólares ao longo da vida toda dele, que uma avó tinha dado uma quantia de dólares para ele, que o pai tinha dado outra e que ele foi juntando esse dinheiro ao longo dos anos até ele conseguir essa quantia. Mas o Christian tinha um histórico de ser uma pessoa extremamente impulsiva, não pensar muito no dia de amanhã, né? Já vimos aqui vários exemplos disso. Ele também tinha envolvimento com drogas, então não casava muito a personalidade dele com de alguém que vai ficar juntando grana durante a vida inteira para comprar algum bem. Os investigadores seguem pressionando os três para eles contarem a história real do que aconteceu naquela noite. Até que o investigador fala para o Christian que o Daniel e a Suzane iam sustentar a história de que tinham matado por amor e que o Christian ia acabar com a narrativa de que matou apenas por dinheiro. Então o Christian não aguenta, ele pula da cadeira e aos berros ele fala: "Matei sim, mas não matei por dinheiro. Matei por amor ao meu irmão." Após a confissão do Christian, o Daniel e a Suzane também confessam e contam os detalhes do que haviam feito. Os três são presos imediatamente. Se você se interessou por essa história até aqui e quiser saber mais sobre o julgamento e a vida na cadeia dos irmãos Cravinhos e da Suzane, se inscreve aqui no canal. Já deixa o seu likezinho que ajuda muito o canal e em breve sai a parte 2. É isso. Tchau!